Olá, queridos! Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é o Reino de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Vou ler novamente. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor amado, por essa oportunidade de poder ouvir da tua palavra, de poder estudar a tua palavra. Fala conosco neste dia. Abre nossa mente, o nosso coração, que o teu Espírito tenha plena liberdade para manifestar em nós a tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, é comum encontrar dentro da igreja pessoas sem paz, sem alegria, sem justiça de Deus. O texto lido como base diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Sendo assim, quando verdadeiramente recebemos a Jesus como Salvador, entramos no seu reino, passamos a possuir a justiça, a paz, a alegria no Espírito. Mas, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja continuam sem paz e sem alegria. Isto porque apenas entrar em uma igreja não garante de entrar no reino de Deus. A Bíblia fala aqui sobre um homem chamado Pedro, que mesmo caminhando ao lado de Jesus, tinha muitas fraquezas, mas quando ele entrou no reino de Deus, teve a sua vida transformada. Amém, queridos? E nós vamos falar sobre isso. 4 evidências de quem entra no reino de Deus. 4 evidências de quem entra no reino de Deus. A primeira evidência, o amor verdadeiro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém, queridos? Então, a primeira evidência de um homem que entra no reino de Deus é um amor puro e não fingindo, né? Pedro nos ensina que o amor presente no reino de Deus é um amor não é findo e ardente. Não há como estar vivendo no reino de Deus e ter mágoas, desavenças com o próximo. Por isso, queridos, nós precisamos nos esforçar o máximo, buscando em Deus, claro, porque a nossa força vem no Senhor. É o Senhor que nos reveste, é o Senhor que nos dá paciência, é o Senhor que nos dá clareza, e é o Senhor que nos reveste em todos os momentos. Então, nos momentos até difíceis, talvez no momento em que a pessoa venha talvez discutir ou falar algo agressivo com você, peça para Deus para que Ele te revista nesse momento e que você possa falar, que você possa proceder de uma forma que você venha dar testemunho e venha quebrar até essa ação maligna, né? Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Senhor deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos e ter a vida eterna. Esse é um amor puro, um amor genuíno, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós tendo uma vida totalmente errada. O Senhor teve misericórdia, teve compaixão e Ele veio até nós para nos salvar. Romanos 5, versículo 8 diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Em Gálatas 5:22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, amados,
vamos nos revestir do Senhor. Vamos revestir do Espírito Santo. Vamos nos revestir da sua presença, porque aí nós teremos, sim, o fruto do Espírito Santo. Segunda evidência, santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência. Olha só, despojando, deixando, sendo livre, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisia, de invejas, de toda sorte de maledicência. No reino de Deus, não existe lugar para pecados e impurezas. Olha só, não existe lugar para pecados e impurezas. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O reino de Deus é um lugar de alegria, de paz e justiça, mas também é um lugar de pureza e santidade. Por isso, quem entra no reino de Deus, deixa toda malícia, inveja, engano e pecado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, queridos, está escrito que qualquer um que profere o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizer. Então, querido, que as suas atitudes sejam puramente santidade, seja sim um testemunho lindo, rico da presença do Senhor em sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja que o apóstolo Paulo fala numa palavra pesada aqui, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, tendo, pois, amados, tais promessa, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. O Espírito, nosso, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, queridos, a primeira evidência, para que o reino de Deus seja manifesto através de nós, é o amor verdadeiro. O segundo é a santidade. E a terceira evidência é um caráter transformado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja o que ele fala aqui, querido, para nós mantermos exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, porque o nosso testemunho vale muito mais do que palavras. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de conduzir, a nossa forma de viver, ela vai demonstrar o amor de Cristo, vai mostrar que você é uma vida totalmente transformada pelo Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano, que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores e como louvor dos que praticam bem. Quem entra no reino de Deus tem o seu caráter totalmente transformado. Ele aprende a honrar as autoridades, a ser um bom funcionário, vive uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens. Pedro fala de um modo de viver, queridos, tão correto que até os que falam mal dos cristãos vai glorificar a Deus vendo as boas obras daquele que vive no reino de Deus. Não tem jeito. O bem vai vencer o mal. Amém, amados? O amor vai vencer a indiferença.
Filipenses capítulo 2, versículo 22 diz assim: E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Em Provérbios capítulo 6 e 12, versículo 12, Salomão diz assim: O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando, e faz atrocidades. Então, queridos, aquele que não tem um caráter transformado, acaba fazendo coisas que envergonham, que entristece, que afasta o reino de Deus. E eu sei que você não quer viver isso, nem eu quero viver isso. Então nós precisamos buscar, sim, buscar essa renovação, buscar essa transformação, pedir ao Senhor que nos revista, pedir ao Senhor que nos transforme, pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Senhor que possa estar mostrando, revelando e principalmente que Ele possa mover no nosso interior. Eu sei que você vai viver algo maravilhoso e as suas atitudes, o Senhor será glorificado. A quarta evidência: vive aqui na terra como Jesus viveu. Olha só, amados, que desafio maravilhoso e tremendo. Vive aqui na terra como Jesus viveu. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 23, diz assim: Porque isto é grato, que alguém suporte a tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguires os seus passos, ao qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então veja, amados, que o Senhor Jesus nos deixou esse exemplo. Claro que eu sei que você pode falar comigo, pastor, mas é muito difícil. Eu sei disso. Mas o Senhor está nos mostrando, quando nós nos revestimos dele, quando ele está em nós, a nossa atitude não vai ser mais nós, mas sim o Senhor em nós. E isso é um processo, e nós precisamos crescer, precisamos romper, precisamos buscar e não desistir. Talvez vamos falhar, mas vamos levantar, vamos buscar em Deus, e o Senhor vai transformando o nosso ser. Eu tenho certeza, querido, que você vai vencer. Eu tenho certeza que esse versículo que nós acabamos de ler, que parece ser tão difícil, você vai ver que não é impossível. E você vai viver isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: Finalmente, sede todos igual, de ânimo compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois isto mesmo foste chamados, a fim de receberes a bênção por herança. Quando o reino de Deus entra no coração do homem, ele passa a viver aqui na terra como Jesus viveu. Não se importa com as injustiças, não retribui o mal recebido, é compassivo, humilde e misericordioso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Tornem-se os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Tornem-se os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: De fato, vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? Mesmo estando numa situação difícil em que todos nós estamos passando.
nós estamos aqui dando glórias a Deus. Nós temos a alegria do Senhor, nós temos a paz do Senhor e a certeza que nós vamos viver a eternidade, que o Senhor está conosco e que, apesar de todas as dificuldades, nós somos mais do que vencedores. Como entrar no reino de Deus? 3 coisas são necessárias para entrarmos no reino de Deus. Primeiro é o arrependimento, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Segundo, precisamos nascer de novo. Isto é, receber Jesus como nosso Salvador. E terceiro, precisamos realmente querer, desejar pelo reino de Deus. Que o reino de Deus se manifeste através das nossas vidas. Que o reino de Deus venha ser todos os dias, você possa viver, possa caminhar e possa testemunhar. Então, a primeira evidência, o amor verdadeiro. A segunda, a santidade. A terceira evidência, um caráter transformado. E a quarta evidência, vive aqui na terra como Jesus viveu. Amém, queridos? Eu sei que parece ser impossível, né? Quando nós ouvimos isso. É um grande desafio. Mas eu quero te incentivar. Porque eu tenho certeza que quanto mais você permitir e você deixar Jesus no controle da tua vida, você vai ser uma grande testemunha. Você já está sendo, vai ser muito mais. E Deus será engrandecido na tua vida em todo o tempo. E você vai ver que vai romper. E não vai ter nada que vai ser de obstáculo na tua vida. As portas vão se abrir. Você vai viver cada dia um milagre. Vai viver o extraordinário de Deus. Vai viver a novidade de Deus. Porque você será um novo homem, uma nova mulher, cheia do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, por essa palavra. Te louvo por esse desafio, Deus, que é sermos aqui na terra como o Senhor viveu. Sermos os seus imitadores, sermos os seus seguidores. Nos ajude, Senhor. Pai, muda, Senhor, o nosso interior. Cura, Deus, das feridas. Transforma todo o nosso ser. Muda a nossa forma de pensar, de falar. Senhor amado, nos ajude. Queremos ser a expressão do Teu reino. E que o Senhor venha a ser glorificado através das nossas atitudes. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa por muitas vezes nós termos entristecido ao Senhor. Nos ajude, Deus, a verdadeiramente cumprir com o Teu propósito. E o Senhor seja glorificado. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe sua casa e a sua família. E que você venha ser um instrumento de Deus, podendo repartir esse vídeo com outras pessoas. Tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. Que a paz e o amor do Senhor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Amém? Fique com Deus.